Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. O câncer terminal foi a melhor coisa que já aconteceu com a minha esposa. Minha esposa e eu nos casamos quando estávamos no último ano do ensino médio. A primeira vez que fomos burros o suficiente para fazer aquilo, ela engravidou. De onde eu venho, quando você engravida uma menina, você se torna homem, casa com ela e cria crianças juntos. Então, foi exatamente isso que fizemos. Criar nossa filha foi um inferno. Éramos muito jovens para ser pais, mas continuamos com isso e passamos a nos desprezar no processo. A única razão pela qual não nos divorciamos foi por causa da nossa filha. Então, por 18 anos, eu aguentei a minha esposa me odiando. Nada do que fiz a deixou feliz. Já dormimos em camas diferentes há mais de uma década. Merda, ela acabou comigo em mais de uma ocasião. Felizmente, nossa filha vai para a faculdade no outono e nossa farsa de casamento finalmente poderá terminar. Pelo menos, eu pensei que fosse assim. Câncer terminal. Depois de descobrir um caroço na axila, minha esposa foi fazer uma triagem. 6 meses. Alguns anos se começarmos a luta contra isso agressivamente. Naquela noite, minha esposa chorou em meus braços. Estávamos sentados na cama dela e todos os nossos pensamentos sobre o divórcio desapareceram. Devemos descansar um pouco, eu disse. Você tem quimioterapia pela manhã. Levantei para ir para a cama, mas a minha esposa me impediu. Você pode dormir comigo essa noite? Eu nunca tinha visto esse lado da minha esposa antes. Ela estava vulnerável. Ela precisava de mim. Eu a amava. Comecei a cuidar da minha esposa. Ela sempre estava dolorosamente fraca por causa da quimioterapia, a meio caminho entre a vida e a morte. Reduzi meu horário de trabalho, cozinhava e limpava e estava sempre presente para confortá-la. Em troca, ela era gentil e nunca era grossa. Ela me dizia todos os dias o quanto me amava, como era afortunada por ter um marido como eu. Hoje à noite, fiquei pacientemente do lado de fora do banheiro enquanto ela vomitava, caso precisasse de mim. O telefone dela começou a tocar em nossa mesa de cabeceira e ela perguntou se eu poderia atender. Era o oncologista dela. Alô? A senhorita Carlson tá podendo falar? Ela tá indisponível no momento. Tá, não dá pra explicar em detalhes pelo telefone, mas basicamente tenho ótimas notícias, Sr. Carlson. Isso não podia esperar. Olha, ocorreu um erro no exame inicial de câncer da sua esposa. Seus resultados do teste foram trocados acidentalmente com um paciente diferente. Pelo que parece, a sua esposa está completamente livre do câncer. Senti um aperto no peito. Lembrei-me de como era meu casamento. Com todo respeito, doutor, vamos ter que ouvir uma segunda opinião. Como assim? Você ouviu? A sua esposa vai viver... Eu desliguei o telefone e ouvi uma descarga no banheiro. Quem era? Ah, ninguém. Foi engano. Enfiei o telefone dela no bolso. Vamos pra cama, querida. Você vai precisar de força para a sessão de quimioterapia de amanhã. Eu sou cego e não tenho certeza de quantos degraus a minha escada tem. Eu sempre fui cego e por mim, tudo bem. Eu tô feliz por nunca ter visto em vez de ter perdido a visão. Isso teria sido muito deprimente. Em vez disso, não posso lamentar algo que nunca tive. Eu morava nesse apartamento há muito tempo. Como escritor, é importante para mim ter meu próprio espaço. Disseram-me que o meu estilo de escrita é requintado. Como não consigo ver, concentro-me nos outros sentidos. E a minha escrita brilha ao estimulá-los. Não digo uma maçã vermelha. Vermelho não tem significado para mim. Digo quente, firme e azedo, um pouco doce, cabe na mão, cheira a grama e a infância.
Não vou mentir, esse apartamento foi bom por um tempo, mas muito pequeno. E eu quero aprender a tocar piano, então, naturalmente, como economizei muito dinheiro com as minhas obras, comprei essa linda mansão no subúrbio. Pelo menos foi assim que meus amigos e familiares chamaram. Eu não me importo, eu não consigo ver de qualquer maneira. Eu só precisava sentir o sol quente na cozinha e o ar fresco da minha varanda enquanto tomo meu café pela manhã e ouço os pássaros. E eu trabalho, dia e noite. As pessoas achavam que seria um problema se a minha casa tivesse um andar superior. Porque, segundo eles, mesmo que eu tenha vivido a vida toda cego, cozinho, corto coisas, tomo banho e limpo a casa, mas aparentemente não consigo subir uma maldita escada. Mas não tem problema pra mim. Contei os degraus da minha escada. 14. Com o tempo, me acostumei e até comecei a subir e descer escadas mais rápido, pois sabia exatamente quantos degraus precisava subir. É isso que acontece quando você é cego. Alguns movimentos se tornam reflexos. Como você mora sozinho, você aprende a posicionar certas coisas e as encontra sempre no mesmo lugar. Um dia, porém, eu estava descendo as escadas e tropecei. Onde eu esperava que o piso estivesse, havia uma etapa adicional e não pensei muito nisso. Achei que não devia ter prestado atenção. Quer dizer, sim, foi estranho, porque depois de 30 anos cego, tropeçar não era uma coisa muito comum, mas não me preocupei muito com isso. Porém, quando subi novamente, tropecei no topo. Isso era definitivamente incomum. Por mais certo que fosse, era um degrau extra. Voltei às escadas e contei. 15. Contei novamente. 14. Que porra era essa? Com certeza, 14 degraus. Eu fui dormir. Alguns dias se passaram e não tropecei mais. Eu interpretei isso como um erro que minha mente cansada cometeu. Então, uma noite, enquanto descia para pegar um copo d'água, tropecei novamente. Dessa vez, eu realmente caí de pé. Isso não era um degrau ignorado. Havia pelo menos 2 degraus adicionais. Eu tateei e me levantei. Meu pé doía muito, mas o tornozelo estava bom. Eu realmente não conseguia ficar de pé, mas nenhum dano sério. Subi com cuidado, contando. 16. Que porra é essa? Claro, você erra, conta 1 a mais ou 1 a menos, mas 2? A casa estava tão quieta, tão silenciosa. Nenhum pássaro, nenhuma abelha, nenhum carro passando. Pessoas normais temem a escuridão. Eu temo o silêncio. Desci as escadas novamente, contando. Quando cheguei ao fundo, contei 14 de novo. Subi mais uma vez, 18. Isso era absolutamente ridículo. Alguém estava brincando comigo? Como eles poderiam mexer comigo daquele jeito? Eu nunca ouvi falar de um ladrão que invade sua casa e acrescenta degraus na escada. Mesmo assim, fui verificar se tranquei a porta. Posso me movimentar muito bem. Passei pela cozinha e depois pelo corredor, e então esbarrei em alguma coisa. Eu congelei. Meus órgãos ficaram tensos. Meus cabelos se arrepiaram. Nunca senti tanto medo em minha vida. Decidi ir verificar a porta. Sim, trancada. Voltei para cima e dessa vez não esbarrei em nada, ou qualquer um. 18. Pelo amor de Deus. A noite toda, tudo que fiz foi subir e descer como um lunático. Cada vez, obtive resultados diferentes. De volta ao andar de cima, decidi descer e fazer uma contagem final. 14. Ok, provavelmente era mais. 15. Não, ainda não. 17. 19. 21, isso era um recorde. 27. 33. Isso não podia ser possível. 52. 88. Eu podia sentir essa sensação de destruição iminente. Algo estava lá comigo. E era vil, nojento e antinatural. E essa escadaria nunca terminava. 102 graus. Finalmente, desisti. Fosse o que fosse, eu não queria chegar ao fundo. Eu voltei. No momento em que virei as costas para subir, tentei ser corajoso, mas algo me dominou e corri de 4, desesperado para chegar ao topo, desesperado para correr de volta para o meu quarto. Não me lembro como entrei e tranquei a porta, mas consegui.
E agora, eu tô sentado aqui, digitando. Essa casa é estranha. É estranha e perturbadora. E acho que se tivesse chegado ao fim da escada, teria deixado esse mundo. Acho que não é mais a minha casa. No entanto, não importa descobrir o que é essa escada enigmática, sinistra e antinatural. É importante não apenas que eu não desça até lá, mas também que nada suba. E nesse momento, eu posso ouvir os degraus rangendo. Eu conversei com um estranho hoje. Ele era mais legal do que a mamãe. Você não pode deixar aquele músico mendigo tocar na piscina. Eu mal conseguia ouvir a explicação do gerente entre os gritos da mamãe. Não sabia por que ela estava brava. Eu gostava do músico. Ele estava tocando uma linda melodia e sua roupa era muito colorida. Eu andei até ele. Eu gostei da sua flauta. Ah, olá, mocinha. Ele tinha um jeito engraçado de falar. Tecnicamente, não é uma... Bem, deixa pra lá. Só importa que você goste. Eu balancei a cabeça ansiosamente. Sim, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Ele inclinou a cabeça. Tipo, muito. Eu ri. Eu não sabia que humanos podiam fazer isso. Bem, isso é bom, mas você sempre deve aprender algo para se apoiar. Por exemplo, eu nem sempre fui músico. Eu já trabalhei como exterminador. Eu pisquei. Eu não conheço essa palavra. Desculpa. Eu sou muito burra. A mamãe sempre dizia isso. Ah, não se preocupe. Ele riu. É alguém que faz animais maus desaparecerem. Você sabe, aqueles que tornam sua casa nojenta, ou um caçador de ratos. Eu fiz uma careta. Nós não temos ratos. Ele bateu no peito. Bom, de nada. Eu ri de novo. Ele era engraçado. Eu sabia que as pessoas davam aos músicos de rua o dinheiro do cofrinho, então dei a ele uma nota de 10. Seu sorriso era tão grande que quase dividiu seu rosto em duas metades. Obrigada por tocar. Eu deixei escapar. Eu não gosto daqui. Eu não posso nem pular na piscina hoje. Olha, não tem água na piscina com as torres de mergulho. E as outras são para bebês. Mas a mamãe queria ir, e se eu não fizer o que ela manda... A minha voz sumiu. O homem me olhou nos olhos. Você tá bem? Passos altos. A minha mãe estava caminhando. Eu a tinha deixado com raiva. Eu sempre a deixava com raiva. Eu só queria que os pais não machucassem a gente mais. Sussurrei. Filha, o que você tá fazendo com esse homem? O músico me deu um único aceno antes de continuar tocando. Era uma melodia diferente dessa vez. Parecia velha. E então minha mãe parou de gritar. Ela olhou para o homem. Havia algo diferente em seus olhos. Ela passou direto por mim, com passos quase robóticos. Todos os pais fizeram isso. Um a um, eles se alinharam atrás do músico. Ele não parou de tocar enquanto subia a escada da prancha de 10 metros. Quando ele chegou ao topo, ele olhou para baixo por um momento. Para! Eu gritei. Você... Ele sorriu para mim e saltou. O homem adorável se transformou em uma poça vermelha no cimento. Minha mãe foi a próxima. Ela mergulhou de cabeça e continuou e continuou. Sons repugnantes encheram o ar. Quando finalmente parou, o único som que restava eram os choros das crianças. Mas eu não. Eu não estava triste. Olhei para os corpos quebrados e ri. A piscina estava cheia de sangue. E os ratos tinham desaparecido.